Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que é uma alegria muito grande e um grande privilégio estar aqui com vocês. É a primeira vez aqui em Belo Oriente. Vim a convite do pastor Wellington, que eu conheci em Conselheiro Pena. E para mim é um prazer poder participar desse evento com vocês, ajudando no progresso do reino de Deus. Abra comigo em Abacuque, capítulo 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Pode procurar que está aí. Saiu daí não. Verso 1 diz assim: oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos. E no decurso dos anos, faz-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Até aí, fecha os olhos, vamos orar só mais uma vez. Pai Santo, nós dependemos de Ti, Senhor. Há uma urgente necessidade de um avivamento, de um despertar entre os irmãos, Senhor. Pai, nós estamos fartos de palestras, ajuntamentos públicos, queremos ver demonstração de poder e do Espírito Santo. Senhor, mas isso não está em nós, está na sua soberania, na sua mão poderosa. Eu peço que hoje, se não um avivamento, mas o início, um foco de um grande incêndio que ainda vai tomar essa cidade. Esse é o meu desejo, despeja da sua graça gloriosa e abundante aqui essa manhã, de modo que o teu reino avance, que o Senhor receba a glória para si, e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, preste atenção aqui, talvez, eu acredito que não exista tema mais oportuno, mais atual e mais pertinente, do que avivamento. Se tem algo que a igreja brasileira precisa experimentar, é um avivamento. Muitos dizem que o Brasil até hoje não experimentou um avivamento. Talvez nós tivemos aqui até um grande movimento na década de 70 com a vida de Billy Graham, algumas cruzadas realizadas aqui que trouxeram um impacto. Talvez na década de 90, com um grande líder presbiteriano, nós tivemos alguma coisa também, mas muitos são unânimes em dizer que um avivamento um avivamento de proporções nacionais, de uma mobilização nacional, nós ainda não tivemos. Como experimentou a Nova Inglaterra, com Jonathan Edwards, como experimentou a Inglaterra, com John, Charles Wesley, George Whitefield, e como experimentou a cidade de Nova York, com Dwight Lyman Moody, talvez nós ainda não temos experimentado. Se você quer saber mais sobre avivamento, eu aconselho você a comprar o livro Avivamento, do Richard Owen Roberts, e é onde vou me basear parte do meu sermão. Richard Owen Roberts diz que o avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Toda salvação, toda conversão, regeneração é uma obra de Deus, está claro? Mas de vez em quando Deus proporciona obras extraordinárias, e o avivamento é uma obra extraordinária. Isso pode ser visto na Inglaterra. 3 jovens se reúnem para orar e começa um grupo na faculdade de Oxford, chamado Clube Santo. Esses jovens eram John, Charles Wesley, George Whitefield.
Na noite de 31 de dezembro de 1739, numa vigília de oração, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo é derramado numa porção extraordinária. E ali começa o avivamento que varre toda a Inglaterra. Cultos com 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20, 25.000 pessoas se acotovelam para assistir John Wesley e George Whitefield pregar. O mesmo acontece em 1734, em Northampton, nos Estados Unidos, na Nova Inglaterra. Jonathan Edwards começa uma série de sermões sobre a justificação pela fé. E é dali que sai o maior sermão depois dos apóstolos: pecadores nas mãos de um Deus irado. Até então, a cidade, o que ocorria? Os bares estavam lotados, bebida, prostituição, e as igrejas eram mais ou menos igual a de hoje. Cultos sonolentos, com pregações entediantes, com meia dúzia de pessoas. Mas de repente, através desse homem, o Espírito Santo é derramado também, e um avivamento começa, e centenas e milhares de pessoas se convertem. O avivamento pode ser individual ou coletivo. Individual é quando o indivíduo, um homem, uma mulher, experimenta uma visão do céu, uma visão da glória de Deus. É quando Deus se revela a nós e coloca em nós um amor por Ele sem limites, um amor pelas almas sem limites. E nós nos oferecemos a Deus como voluntários às missões, ao evangelismo, e a nossa consagração se entrega a Deus. É um zelo por Deus e por sua obra, como foi com Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A Bíblia diz que Isaías não pôde se conter e disse: ai de mim que estou perdido. Então a Trindade se reúne e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É um avivamento individual, pessoal. Mas o avivamento pode ser também coletivo. Se você estudar a história dos morávios, aqueles refugiados da Tchecoslováquia, que foram escondidos no condado do Conde Zinzendorf, no dia 13 de agosto de 1727, esses homens estavam entediados, queriam voltar para casa, iam aos cultos igual os filhos da gente, iam aos cultos obrigados, ficavam mordendo unha, mexendo no celular, e ficam ali pensando: nem sei o que eu estou fazendo aqui. Mas em um dia, de repente, o Espírito Santo é derramado nessas reuniões, e nós temos o avivamento morável, conversões de crianças, velhos, adultos, começam a soluçar de arrependimento, e aquilo que eram cultos entediantes, passam a ser 3 cultos por dia. O avivamento pode ser individual e coletivo. O avivamento também, invariavelmente, desemboca em evangelismo e missões. Esses mesmos morávios, tomados pelo Espírito Santo, se candidatam às missões, vão pregar para os esquimós, vão nas ilhas do Caribe e vão ser voluntários para ser escravos e pregar para os escravos no Caribe. Wesley, fazendo uma viagem com eles de barco, descobre a verdadeira paz que ele não desfrutava. Isso são marcas de um avivamento. Precisamos de um avivamento, irmãos. Hoje ainda, apesar de tanto livro publicado, tanto vídeo no YouTube, tanto seminário, nós ainda encontramos cultos em pleno século 21 entediantes. Por isso que os nossos jovens vão para festas, para os bares. Quem aguenta um pastor balbuciando palavras secas, áridas em sermões de 20 minutos, que ele nem sabe o que está falando? Quem aguenta louvores, cultos, onde uma liturgia árida, seca, vão cantar hinos anacrônicos que ninguém entende, que parece mais um velório, um culto fúnebre? Precisamos de um avivamento. Orações lidas, repetidas,
não há energia, não há vigor, não há graça, não há poder, não há unção. Parece que essas palavras foram tomadas pelos pentecostais e são propriedades dele. O Espírito Santo não é propriedade de nenhuma denominação. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus para a igreja, para o crente. E não pense que culto avivado é bagunça, cair, rolar, babar, unção de riso, essa coisa. Não, é alegria, é gozo, é entusiasmo, irmão, é expectativa. Precisamos disso. Belo Oriente, Ipatinga, esse estado todo, a nação precisa. Eles têm falado muito para mim sobre o governo Bolsonaro, o Congresso Nacional, o Senado, como é que vai esse país, e aquela coisa, a reforma sai e não sai, e vota, e elege, impeachment. Qual a solução, pastor? Eu falei, meu querido, uma caneta BIC não vai resolver o problema do país. O problema é endêmico, sistêmico, está tão incrustado, penetrou tanto que só um avivamento pode salvar essa nação. Um avivamento que penetre em todas as camadas da sociedade. Um avivamento que ganhe pais, operários, mães, professores universitários, que entre no Senado, que entre no Congresso, que entre nos políticos, que entre no coração corrupto dessa gente. Só um avivamento. E o avivamento deve se iniciar pela igreja. Vamos ver agora, para você entender, a grande necessidade que nós temos de um avivamento. Nós não podemos nos contentar. O problema da igreja é que ela é, se você for ilustrar a igreja, as 7 igrejas da Ésia, Eras, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, vamos dizer que a nossa era é Laodiceia, gorda, rica, abastada, sofisticada, tecnológica, mas pobre, desgraçada, cega e nu. Isso aqui é verdade. É igual Agostinho falou. Hoje nós temos o ouro e a prata, que Pedro não tinha, né? Prata e ouro não tem. Aí ele fala, mas também não temos o levanta e anda. E nós precisamos urgentemente. Vamos ver aqui algumas marcas de um avivamento, para você saber o que é um avivamento. Primeira marca de um avivamento é a igreja ser revestida do poder de Deus. Essa é a primeira marca, meu irmão. Atos capítulo 1, 8. E receberei virtude, e ser-me-eis minhas testemunhas. A palavra para poder, a palavra para virtude em Atos 1 é dunamis. No Novo Testamento, essa palavra dunamis aparece 120 vezes. 80 vezes ela aparece no contexto da igreja. Ou seja, a igreja só opera mediante a esse poder. Só opera debaixo desse poder. A igreja precisa, meu irmão, ser revestida do poder. Jesus, em Lucas 24, diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A ideia grega é de uma túnica, vestir de uma túnica de poder. A igreja tem caminhado em campo filosófico, em campo teórico, em campo acadêmico, em campo natural, não tem andado em campo espiritual. Ela precisa de poder, meu irmão. Não convenceremos homens corruptos, prostitutas, bêbados, ateus, drogados, com debates filosóficos. É com demonstração de poder. Você vai pesquisar a vida desses homens, Jonathan Edwards, os puritanos, Spurgeon. Você vai ver qual era o diferencial deles. Era a mente brilhante, são os cursos, a exegese, é a teologia. Não, esses homens passavam horas e horas a fio orando. Quando subiam no púlpito, destilavam graça, destilavam poder. As pessoas soluçavam, choravam, caíam prostradas de convicção de pecado. Não era pelo conhecimento, é pela graça que emanava desses homens. A igreja precisa resgatar o poder. Segunda marca de avivamento. O avivamento é marcado por arrependimento.
Não havendo arrependimento, não há avivamento, meu irmão. 2 Crônicas 7,14 é claro: e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu fico vendo esses pseudo-avivamentos que tem aí, esses shows gospels, esses ajuntamentos, esses aglomeramentos que trazem toda forma de manifestação. Pessoas riem, choram, caem, pulam, se aglomeram e dizem isso ser sinal de avivamento, mas não há evidência nenhuma de arrependimento. Quando o Espírito Santo é derramado, o primeiro sinal, que é o Espírito Santo, é que as pessoas se arrependem dos seus pecados. A palavra grega para arrependimento é metanoia. Sabe o que é metanoia? Mudança da mente, mudança do coração, mudança da cosmovisão. Quando ocorre metanoia, ocorre mudança em 3 áreas da nossa vida: mudança da nossa relação com o pecado, mudança da nossa relação com Deus, mudança da nossa relação com o mundo. O avivamento produz mudança da nossa relação com o pecado. O pecado é estilo de vida. O pecado, antes de o Espírito nos alcançar, é um estilo de vida, é o nosso prazer, é o nosso deleite. Quando ocorre metanoia, o pecado passa a ser um acidente. O pecado não é mais nossa alegria, não é mais nosso prazer. Mudança na nossa relação com Deus. Segundo lugar, nós tínhamos uma relação distante, superficial com Deus, uma relação burocrática. Quando ocorre metanoia, passamos a fazer uma aliança. As coisas que nós fazemos passam por Deus, passamos a devotar a Ele louvor, adoração, temê-lo, reverenciá-lo, amá-lo, estimá-lo, e desenvolvemos uma relação próxima com Deus. Terceiro, metanoia causa mudança. Aí é que muitos são pegos. Mudança na nossa relação com o mundo. A Bíblia diz em 1 João 2 que não ameis o mundo, nem que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo fala desse sistema dirigido pelo diabo. É impressionante ver como a igreja ama o mundo, se veste como o mundo, fala como o mundo, frequenta todo mundo, é dirigida pelo mundo. Não, meu irmão. A palavra santo quer dizer cortado e separado. Fomos cortados do mundo e separados para Deus. A nossa relação com o mundo muda. Não é mais essa moda ímpia que dirige a nossa vida. Não é mais a psicologia que dirige a nossa família. Não é mais os gurus das ciências sociais. A palavra de Deus dirige como falamos, vestimos, cuidamos dos filhos, do casamento, dirigimos a igreja. Isso é metanoia. O avivamento, quando vem, causa arrependimento. Terceira marca de um avivamento: ele ocorre quando uma igreja recupera o seu primeiro amor. O seu primeiro amor. Irmãos, o que está acontecendo com o crente? Que tédio que é esse vir num culto, que tédio que é esse abrir a Bíblia, que tédio que é orar, que tédio que é convencer um jovem, um adolescente vir num culto, irmão. Isso é evidência que precisamos de um avivamento. Você chega hoje para o crente, para ele: amanhã tem jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Meu Deus, nossa! Você diz para ele: sábado que vem é o aniversário da nossa sobrinha. Nossa, amanhã tem aniversário. E ele fica exultante. Sábado à tarde é a pelada de futebol, casado e solteiro. E o cara já põe a chuteira, já põe o meião no dia antes, e fica entusiasmado. Agora vai ter cinema com a mocidade no domingo. Aí você chega para ele: amanhã tem culto. Acabou a graça dele. Eu estou falando do crente. Amanhã de uma escola dominical. Acabou. Você quer entristecer ele, fala: amanhã tem vigília, vai ler a Bíblia. O que é isso, gente?
Isso é um absurdo, gente. O avivamento, quando ocorre, o primeiro amor volta e ele gera interesse e prazer na leitura da palavra. É o deleite, o gozo é gastar com o santo livro, o livro de Deus. Deus escreveu um livro, essas linhas vieram da boca do Altíssimo. É o maior best-seller já publicado, é o maior livro, o livro mais vendido de todos os tempos. Demorou 1500 anos para ser compilado. O autor desse livro não é homem, é Deus. E o avivamento traz interesse pela leitura, não só pela leitura. Gera interesse por compreender o sentido correto daquilo que se leu. Gera interesse em aplicar ele em nossa vida. E o avivamento, quando vem, gera um desejo incontrolável de passar esse conhecimento a outros, crentes e não crentes. Irmão, nós temos que voltar a ser o nosso hobby, ler a Bíblia, o nosso deleite, trancar no quarto e ficar sós com o Senhor. A Bíblia é o único livro que quando você lê o autor está presente. Como é que pode ser desprezado um artefato dessa envergadura, desse poder, meu irmão? A Bíblia diz: e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. A Bíblia diz: quanto ama a tua lei, a minha meditação todo dia. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a palavra. Muitos pais têm os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Assim, meu irmão, como as chuvas caem do céu e a neve, para lá não volta, mas rega a terra, dá semente ao que semeia e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu enviei. Jesus diz: errai em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Moisés diz: essa palavra não é vã, antes é a vossa vida. Vá para a palavra. A Bíblia diz que também Jesus no Sermão do Monte: todo aquele pois que ouve as minhas palavras e não as pratica, assemelha-lhe ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Correram os rios, caíram as chuvas, sopraram os ventos, e ela não caiu. Agora todo aquele que ouve essas palavras e não as pratica, assemelha-lhe ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Correram os rios, sopraram os ventos, desceram as chuvas, e ela caiu. E grande foi a sua ruína. Vamos voltar, meu irmão. O primeiro amor nos dá, o avivamento nos dá um forte desejo pela palavra. Cria também um forte sentimento de amar a Deus de todo o coração. Você lembra dos seus primeiros anos de fé? A sua Bíbliazinha toda anotada, o seu zelo com o horário do culto, o seu zelo com a roupa que ia colocar, o seu zelo de dar testemunho na escola. Um amor por Deus, um amor por Deus. Um zelo, uma paixão. É o que está em Deuteronômio 6, 4, 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças. Isso é avivamento, meu irmão, não é programa. Avivamento não é programa. Não é juntar gente no Maracanã. Não é cifras astronômicas. Avivamento é algo orgânico, interno, começa nas entranhas. A pior coisa para um pastor é pregar para um público que está ali, olhando o relógio, fazer coisa chata. A pior coisa é o pastor fazer um evento e ninguém aparece. A pior coisa é o pastor fazer uma reunião de oração e as pessoas estão lá mexendo no celular. É o desinteresse, isso é uma tristeza. Oh, meus irmãos, precisamos de um avivamento que nos recupere o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela foi elogiada, é a igreja mais poderosa dos últimos tempos. Conheço as tuas obras, sei do teu labor, da tua perseverança. Sei que não pode suportar os homens maus. Achaste os falsos, os apóstolos, e os julgaste falsos. Sabe quem foi pastor de Éfeso? Paulo, depois Timóteo, depois João. Só esses três. 2 apóstolos. Ortodoxia impecável, não aceitava heresia, não aceitava erro, exegese, hermenêutica, teologia, um negócio de doido. A igreja não podia ser acusada de erro. Aí Jesus: tenho porém contra ti
tem porém contra ti. O quê? Não tem um candelabro fora do lugar, é tudo. A liturgia, pastor, é tudo simetricamente feito. Pastor, você tem contra ti? Nós estudamos no Westminster Seminary College. Jesus disse assim, Belaroba, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Só ortodoxia, só zelo doutrinário, só boa exegese não é suficiente. Vocês se esfriaram, perderam o entusiasmo, alegria. É só uma liturgia árida, seca. Não há emoção, não há entusiasmo, não há vibração, não há vigor. Meu irmão, Deus não é chato. São os vingadores que são chatos. Avatar é chato. Harry Potter é chato. Deus não é chato. A Bíblia, né? A Bíblia, eles ficam falando da Bíblia, pastor. Você quer, meu Deus do céu, você quer aventura? Você quer aventura? Ah, meu irmão, vem ler aqui Josué entrando na terra prometida. Você quer drama? Vem ler a paixão de Cristo aqui. Você quer romance? Cantares de Salomão. Você quer guerra? Vamos com os reis, vamos com Davi invadindo a cidade dos filisteus. Está aqui. Ah, não, eu gosto de reflexão, de sabedoria. Provérbios de Salomão. Eu gosto de poesia, salmos de Davi. Eu gosto de ler história. Vamos ler o Pentateuco. Esse livro é empolgante demais. Deus é empolgante demais. Estude os atributos de Deus. Estude os atributos de Cristo. Estude os atributos do Espírito Santo. Ela recupera o seu primeiro amor. Ei, pastor, nós vamos chegar o dia que as pessoas vão se acotovelar para assistir uma escola dominical. Vamos chegar o dia que nas vigílias vai ter que ter senha. As pessoas falam assim, mas querido, você não foi na peça do teatro lá, a fulana russa veio cantar aí, mas você não foi, vai ter lá o jogo, a semifinal aqui do lado, mas você não quiser ir com a mocidade lá para o Play Center? Não, pastor, a minha diversão é aqui, na presença de Deus, pastor. Eu cancelo toda a minha agenda para receber o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando o avivamento vem, o Senhor tem prioridade em nossa agenda. Já ouviu falar de David Wilkerson? Ah, David Wilkerson. Ele sempre tinha os seus momentos devocionais de oração. E ele é um homem muito influente. O Ronald Reagan, um dos presidentes da República, na época da sua ascensão, disse o método de recuperação de drogado do Teen Challenge, do David Wilkerson, é o método mais eficiente do mundo. Foi condecorado pelo presidente Ronald Reagan. Contudo, quando esse homem estava orando, as pessoas procuravam, iam na casa ou ligavam para ele, a esposa atendia e falava assim, alô? Gostaria de falar com o David, o telefone dele não está atendendo. Quando o meu marido está orando, ele não atende e não fala com ninguém. Minha senhora, mas aqui quem está falando é o presidente da Suprema Corte. Enquanto ele não terminar de orar, ele não vai te atender. O avivamento faz Deus ser a nossa prioridade. Amém? As pessoas ficam falando, os jovens, pastor, quem são os heróis dos jovens? Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, André Valadão. Misericórdia, irmão. Ajuda aí, viu? Não, meu, quando está o primeiro, meu herói é o Senhor Jesus, é Ele. Oh, Jesus, precisamos desse avivamento. Quinto, Ele tem poder de quebrantamento. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Nossos olhos estão muito secos. Sabe o que é comum hoje? Eu faço muito velório, o pastor faz muito velório. É você em velório encontrar pessoas gargalhando no velório. Um desrespeito à família e ao morto. Outra coisa que está acontecendo com a igreja, como um crente assistir noticiário, o que você vê no noticiário? Tragédia, incêndio, pedofilia, estupro, aborto, chacina, morticínio. E o crente sentado na TV vendo noticiário e gargalhando. Lá.
A Bíblia diz: bem-aventurados são os que choram. Uma das marcas do crente é que ele é quebrantado. O avivamento tem poder de quebrantamento. Quando ele vem, leva a igreja ao choro, leva a igreja à humilhação, leva o orgulho a ser quebrado. É uma igreja quebrantada, uma igreja sensível à necessidade alheia, sensível à miséria que está ao lado, sensível à condição depravada, vulgar do pecador. Ela é quebrantada, ela visita seus familiares e vê-los bêbados, drogados, ela chora. Ela vê a sala de aula cheia de depravação, sensualidade, ela chora. Ela vê a mendigância na rua e ela chora. A igreja hoje está muito insensível, ensimesmada, egoísta, pensa só no seu umbigo. Mas quando o avivamento vem, não sobra espaço para o eu, para o orgulho. Ele é quebrado. Salmo 51, 16, 17, Davi diz: pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleita em holocaustos. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. É quebrantamento, igreja. Coisa mais linda é quando você está num culto, não importa o louvor que está sendo tocado, quem está fazendo a oração, a introdução, o prelúdio, o pós-lúdio, como é a ceia, a pessoa simplesmente ela está encantada, porque ela está nos átrios do Senhor. E ela está ali: aclame ao Senhor toda a terra. As lágrimas descem. É sublime demais estar na presença de Deus. Ou de repente ela tropeça num pecado, o simples que seja, ela corre para o quarto: Senhor, eu te ofendi, eu te magoei, eu quebrei tua lei. Como é que pode sermos duros assim? Passamos com o nosso carro por cima, Senhor, da miséria dos homens. Pecamos e tomamos um banho, está tudo certo. Vemos os noticiários, as atrocidades, tinham que levar nós aos joelhos. Vemos a nossa própria família, uma mãe ímpia, um pai bêbado, irmãos nas drogas, e não sentimos nada. Queremos só casar, arrumar noiva, o vestibular, o carrinho, a reforma na casa, o botox, estica, parece a Hebe Camargo. Pelo amor de Deus, irmã. Você vai estudar o diário de David Brainerd, pastor, compra e manda leitura para toda a igreja. O melhor livro que eu li na minha vida depois da Bíblia. Cabeceira, está lá no meu criado. Leio o diário de David Brainerd, fantástico. Um missionário que foi pregar para os índios silvícolas nas florestas americanas. Morreu com 29 anos, cuspindo o próprio rim, tuberculoso. Mas um homem que escreveu o devocional da sua vida de oração. Ele falava assim: Senhor, não posso viver se esses homens não der glória ao Senhor. Ele escreveu assim: 14 de agosto, completo 25 anos. Me entristece muito saber que vivi tão pouco para a glória de Deus. O avivamento traz isso. É olhar para a condição da mãe ímpia, enferma, chorar. O pai, o marido, a sociedade, o Senado, a política, a prostituição, o STF aprovando essas leis, o aborto. Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Onde estão os Jeremias? Não, nós estamos muito egoístas, preocupados conosco. Irmão, se você não cuidar deste mundo, quem é que vai cuidar, irmão? Você é o único agente capaz de salvar esse mundo. Você é a única instituição que possui o antídoto para o mundo, o poder do Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Pastor, eu não sei pregar, não tenho teologia, sou analfabeto, não tenho dente na boca, mas você sabe chorar? Chorar eu sei, então chore. O avivamento traz quebrantamento. A coisa mais bonita é um pastor quebrantado, um ministro de louvor quebrantado, uma mulher de oração quebrantada, um jovem quebrantado. Um jovem quebrantado. Que mais? 7ª marca do avivamento. Não fique nervoso e não olhe no relógio. Cada vez que você olhar, eu vou acrescentar 15 minutos a mensagem. Já foi 2 irmãos que olharam, já vou pregar meia hora a mais. 7º, o avivamento é contagioso. Contagioso. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Cristo Jesus.
é uma disposição em testemunhar, é pregar para qualquer um, em qualquer hora. O avivamento é contagioso. Vou dar um exemplo, meu irmão. Aqui em Belo Oriente, nessa presbiteriana, por intermédio da direção do pastor Hélio, Deus há de enviar um avivamento. Deus há, porque o coração desse homem é honesto, porque esse homem conhece suas debilidades, mas conhece o poder de Deus, e Deus há de visitar. Aí o que vai acontecer? Aqueles que foram visitados, meu Deus, eu não posso ficar com esse negócio só para mim. E ele sai, e ele começa, vem cá, vem cá, hoje 7 horas, 7 horas o quê? 7h30 o quê? Tem um culto, mas o que tem? Você precisa ir, e ele arrasta, vem comigo. Ele pega o celular, gente no grupo, gente, você precisa saber uma coisa. Aí está 347 pessoas no grupo. O que? Você ficou doido aqui, rapaz? Vocês precisam ver, vocês precisam ouvir o quê? Vocês precisam estar aqui, está onde, meu filho? Na igreja. É contagioso. É contagioso. Ele está lá na sala de aula, professora, porque Deus da Bíblia o que, professora? Não, me dá uma oportunidade, eu quero a minha réplica, eu quero pregar, eu quero ensinar. Contagioso. É contagioso. Já viu os crentes no evangelismo hoje? Crente, quanto tempo demora para conhecer sua identidade? Está lá no curso universitário. Dependendo do curso, 3 anos, dependendo 4, dependendo 5. 1 ano, 2, no 4º ano. Acontece alguma situação lá, com o colega de carteira, ele senta do lado. Então, que eu estava fazendo uma matéria aqui, eu ia falar sobre ateísmo. Ateísmo? Mas parece que você não gostou muito, porque eu sou evangélico. Você é evangélico? Nossa, eu estou com você aqui há 4 anos, eu não sabia que você era evangélico. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é uma blasfêmia. Meu irmão, Deus vai pedir conta no dia do juízo. As pessoas não testemunham no emprego, não testemunham nem na família, no aniversário ímpio. Não, eu vou estragar o aniversário, eu não vou falar nada. Não testemunham na escola, nas mídias sociais, na universidade, entre a família, na repartição pública. Não, mas quando acontece o avivamento, mesmo que ele feche a boca, ele não consegue, ele tem que pregar, ele tem que testemunhar daquele homem que foi morto no madeiro e ressuscitou ao 3º dia para salvar o principal dos pecadores, dos quais ele é um deles. Como que eu vou testemunhar? Acontece uma epidemia aqui em Belo Oriente. Epidemia. Peste negra, tifo, malária, HIV, ebola. E começa a matar. Cada semana 100. Pastor, semana 300, 400. Você tem um antídoto. E acha a poção, o líquido, o elixir. Glu, 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 você está curado. Mas você, que espécie de homem, de mulher você seria? Se escondesse, se omitisse. Você seria um facínora, um genocida. Pois deixa eu te dizer, I have good news for you. Belo Oriente está sob uma epidemia, está toda infectada com o vírus do pecado, está caminhando numa prancha com venda nos olhos, rumo não ao sepulcro, não à morte natural, ao lago de fogo. E você tem nas tuas mãos o antídoto, a palavra de Deus. Pregue. Avivamento traz isso. Pastor, depois daquela pregação do pastor Paulo Júnior, queremos fazer um grupo de evangelismo. Tá, vamos começar mês que vem, manhã cedo. Pastor, depois daquilo, vamos abrir uma vigília. Pastor, vamos fazer projeto, vamos imprimir folheto, CD, DVD, Bíblia. Vamos falar com a sociedade bíblica, vamos confeccionar uma Bíblia aqui de evangelística. Vamos botar essa cidade de pernas para o ar, pastor. Pastor, yes, vamos embora. Que mais? Olha lá, consequência do outro. Um avivamento genuíno afeta a cidade onde ele ocorre. Avivamento não fica numa caixinha de sapato, não tem jeito. Porque Salomão disse: uai, Senhor, nem os céus dos céus te contêm, como é que eu vou fazer uma caixa de sapato, Senhor? O templo. Avivamento é isso, não dá para conter.
não dá para conter a glória de Deus. O avivamento afeta a cidade. Ela é tomada pela alegria de Cristo. Famílias são renovadas. Conversão de filhos ocorre. Marido se converte ao coração da esposa. A esposa ao do marido. A ideia de famílias divididas acaba. É como o grande avivamento da Ásia, de Éfeso, Atos 19, 22, através de Paulo. E enviando a Macedônia 2 àqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou ele para algum lugar na Ásia. E naquele mesmo tempo houve não um pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives de prata, chamado Demétrio, que fazia pratas de nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, diz: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvi que não só Éfeso, mas quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Toda a Ásia, meu irmão, foi influenciada. Paulo virou aquilo lá de pernas para o ar. Se você estudar aqui, o avivamento mexeu na economia da cidade. As pessoas começaram a queimar os seus livros de bruxaria, as imagens, a venda das imagens diminuiu, mexeu na economia, mexeu na religião, mexeu na cidade inteira. Você imaginou se um avivamento surge daqui, e os centros espíritas, as igrejas católicas, centro de macumba, já imaginou? É assim que acontece. A frieza desaparece, a igreja é renovada. Não tem como, meu irmão. Talvez eu pregue isso hoje à noite. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra, não é? O que a igreja quer dizer com isso? Nós somos o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Jesus está dizendo que o sal faz o que? A finalidade do sal? Dá sabor no alimento, não é isso? Salgar. Influenciar. Sal dentro do saleiro presta para alguma coisa? É um saleiro. Tem que sair do saleiro. Ele contagia, ele salga, influencia, dá sabor. Agora vem cá. 1 quilo de feijão, irmã faz feijão, tem certeza, vou comer lá hoje talvez, mistério, aleluia, glória. Viajei só para comer a comida da irmã. Quando a irmã faz 1 quilo de feijão, cozinha 1 quilo de feijão, a irmã coloca 1 quilo de sal? Não coloca. Por quê? Quando ela vai colocar, a média para 1 quilo de feijão é 1 ou 2 colheres de sal, dependendo do tamanho da colher. Dá mais ou menos 13 gramas. Para 1000 gramas de feijão, 1 quilo, 13 gramas de sal. Por quê? O sal tem elementos, propriedades tão fortes que um pouquinho de sal exerce uma grande influência sobre o feijão, o alimento, seja lá o que for. Jesus está dizendo que só a igrejinha de Belo Oriente, só esse funcionarinho dentro daquela empresa, esse alunozinho dentro daquela sala, daquela faculdade, tem poder de contagiar, influenciar. Essa é a ideia. Só o seu testemunho, sua pregação, suas orações, a sua conduta mexe com toda a estrutura daquela repartição. E o avivamento faz isso. É que o crente, pastor Wellington, ele não sabe o poder que ele tem na mão dele. Ele não entendeu ainda. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, vivificará vocês, habita em vocês, meu irmão. Maior é o que está em vós que aquele que está no mundo. É um poder imensurável que está contido, embutido, insuflado na igreja de Cristo, em um pregador e um simples crente. Faz um grupo de oração aqui, para vocês verem o que acontece. Faz um grupo aqui, jejua regularmente, vocês vão ver se essas estruturas não vêm abaixo. Vai, começa a pregar, começa a distribuir um folheto que seja. Você não sabe, meu irmão, não sabe o poder que a igreja tem.
Que mais? Junto com isso, nona marca de um avivamento: a pregação da palavra é desejada. Queremos ouvir mais, dizemos mais. Ocorreu um avivamento um tempo aí lá no Peru. Eu fui lá visitar as igrejas que o Paul Washer plantou. Ele plantou 30 igrejas, Peru, Lima, Barranco. Visitei as igrejas. Tem igrejas lá que o pastor prega 1 hora, 2 horas, prega 3 horas seguidas. Os irmãos começam a sentar, encosta as costas na parede, e ele fala: predique, 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 pastor, predique, 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 mais, não pare. Quando o avivamento vem, a pregação é desejada. Você viu aqui? 2 louvores, palavra. O pastor chegou para mim: prega. Você vai ter um tempo extenso, prega. Um homem que tem entendimento da importância da pregação. Veja só, Atos 19, 9 e 10, era um avivamento. Mas como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos. Agora, Paulo, disputando todos os dias na escola de um certo tirano, e durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra de Jesus, assim judeus como gregos. Manuscritos mais antigos dizem que Paulo alugou essa igreja de Tirano, e ele pregava 5 horas por dia, todos os dias, num período de 2 anos, de modo que toda a Ásia vinha e se reunia para ouvir o apóstolo Paulo pregar. Você já imaginou ouvir Paulo pregar 5 horas? O avivamento, quando ocorre, o povo quer palavra, quer sermão, quer doutrina, quer ensinamento, meu irmão. Vamos desejar a palavra. Vamos investir no pastor, vamos orar pelo pastor para Deus enchê-lo da unção do Espírito, vamos orar para Deus dar intrepidez para o pastor, vamos abençoar o pastor com livro, enciclopédia, material, cursos, vamos fazer o pastor um destro pregador da palavra. Para de incomodar o pastor para ir lá cimentar a calçada da sua casa, para de chamar o pastor para orar para o seu cachorro, deixa o pastor estudar e orar. Ai, pastor, precisa ver um negócio. O que foi, irmã? Porque a cunhada da minha vizinha falou uma coisa para o meu sobrinho. Não, fofoca não é missão de pastor lidar com isso, irmã. Deixa o pastor orar, deixa o pastor jejuar. Verso 10. 10ª marca. Olha isso aqui, pastor. Temas espirituais tomam o centro da nossa vida diária, das nossas conversas. Já viu como é a conversa de crente? Então, porque hoje de manhã eu estava vendo mais você e a Fátima Bernardes, e aquela fulana, você viu o escarpão que ela fez, foi ontem, que coisa horrorosa. Nossa, mas não combinou esse vermelho de bolinha com, sabe? E os homens? Não, porque o cabelo do Neymar, os homens sei também não, né? Sei desses homens não, belisca ele mulher, vê se é homem mesmo, você é macho. Eu sou da época que o homem apagava charuto na língua, camarada. Minha época, os meus heróis eram Clint Eastwood, Charles Bronson, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone. Hoje o ídolo dos homens é Justin Bieber. Tenha dó, meu irmão. Coopera comigo, honra minha categoria, meu irmão. Não, quando o avivamento vem, então, irmã, separei um dinheirinho. Não quero falar de dinheirinho, fala do culto de ontem para mim. Eu quero, você viu a mensagem, o louvor, você viu o testemunho da irmã? É assim. Você viu aquele novo vídeo, aquela pregação do Paul Washer? E um novo livro que o John MacArthur lançou, você leu? Então, os temas espirituais, Deus está operando na vida daquela irmã, você viu? Você viu meus filhos obedecendo o Evangelho essa manhã? Temas espirituais, Atos 2, 42, 47, olha a rotina da igreja primitiva. A igreja que todo mundo elogia, mas ninguém quer imitar, olha lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alva havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Olha
só. Dá para imaginar como é que era essa cena aqui? Na época aqui de Nero, o Império Romano, o pau comendo espada, coliseu, sangue, aquela coisa, e eles perseverando na doutrina, na comunhão, na ceia, no juntamento social, e falando de Deus, louvando a Deus e caindo na graça. A nossa comunhão, sabe como é que é? Os homens assim, ó, truco, 6.000. A comunhão, conversa. A comunhão. Acredita? Não, irmãos, vamos mudar. Claro que eu não estou falando. Aqui, o pecado afetou os extremos. O homem vai sempre para os extremos. Estou falando de algo moderado. Mas claro que a gente comenta de uma partida de futebol, comenta da política, mas não é o tema central. A gente não fica dormindo, Bolsonaro. Tenha dó, meu irmão. Ele até tem o nome de Messias, mas ele não é. Amém? 11ª marca de avivamento, conversões. Pessoas de todas as idades se convertem, às vezes é um número enorme. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que o avivamento faz em 5 minutos aquilo que estamos anos pedindo, buscando ou tentando. Atos 2, 40 e 41, e com muitas palavras isso testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados que de bom grado receberam palavra naquele dia, quase 3.000 almas. Conversões. Sua mãe vai se converter, seu pai, seu filho, seu patrão. Deus vai alcançá-los, vai alcançar a pior bruxa dessa cidade, vai alcançar o traficante, e o traficante, um bebezinho para Deus são a mesma coisa. Quando Ele ordena, quando a graça dEle vai, eles se dobram. Vai haver conversões, meu irmão, vai haver salvação de pecadores. Pode não haver cura de caroço, pode não haver Mercedes, Rolls Royce, BMW, pode não haver essa parafernália toda, mas almas vão se levantar em obediência ao Evangelho. Esse homem que você orou a vida inteira, esse pai, esse filho, esse amigo, Deus há de alcançá-lo em nome de Jesus. Décimo segundo, e eu termino. Um espírito generoso e voluntário do contribuir com a obra, o avanço do reino. É outra coisa difícil também. 2 Coríntios 8:1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Com muita prova e tribulação houve abundância do seu gozo, e como da profunda pobreza abundou em riqueza. Porque segundo o seu poder eu testifico, que ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Quando o avivamento vem, a pessoa não pensa só na sandália de R$300, no carro importado. Essa obra aqui, eu tenho testificado que é de Deus. É uma igreja honesta e séria. Eu vou reverter meu dinheiro para cá. Eu vou contribuir com as missões, com o evangelismo, com o crescimento, com a manutenção, com a fundação de uma rádio, fundação de uma web TV. Eu vou patrocinar a ação social. O espírito generoso e voluntário toma o coração dos homens. E como nós necessitamos disso. Sabe o que acontece lá na minha igreja? Nossa igreja? O cara está na seita há 20 anos, ele dá tudo o que ele podia para o Macedo. Quando chega na nossa igreja, não quer dar mais. Ou ele está usando de má fé, eu falo: pastor, não sobrou, o homem levou tudo. Porque aquele lá leva tudo. Eu falo e sem nenhum medo de estar filmando, mas falo assim descaradamente. Tem medo de ser feliz. Sobrou, pastor, levou tudo. Tirou a lã, comeu a carne, chupou o osso. Só deu o osso para o senhor, pastor. Agora sim eu termino. Veja só. Eu vou citar aqui, só citar. Quando o avivamento é necessário? Você vai, através do que eu vou falar, pastor, como eu sei que eu preciso de um avivamento pessoal? Os pastores, como eu sei que a igreja precisa de um avivamento? Aqui estão alguns tópicos que mostram quando o avivamento é necessário. Quando é? Vamos lá. Primeiro,
quando a oração deixa de ser parte vital e importante da sua vida. Você precisa de um avivamento. Segundo, quando a busca pelo conhecimento bíblico acaba e você já satisfaz com o conhecimento que tem. Você precisa de um avivamento. Quando as atividades da igreja não geram mais prazer nem interesse em você. Você precisa de um avivamento. Quando os esportes, a recreação e o entretenimento dominam a maior parte da sua vida em detrimento das coisas espirituais. Você precisa de um avivamento. Quando os pecados que você comete são praticados sem que você tenha peso na consciência. Você precisa de um avivamento. Quando o desejo de ser santo ou ser como Jesus deixa seu coração. Você precisa de um avivamento. Quando você canta louvores, pronuncia palavras santas ou versículos, sem ser de coração, sem alegria e sem emoção. Você precisa de um avivamento. Quando você é capaz de ouvir o nome de Deus ser zombado, escarnecido, sendo tomado em vão, e não sente nenhuma indignação, você precisa de um avivamento. Quando você assiste programações na TV, ou se depara com literatura imoral e degradante, sem as condená-las, sem pesar no seu coração, você precisa de um avivamento. Quando as desculpas mais banais e esfarrapadas são suficientes para afastar você das atividades espirituais, você precisa de um avivamento. Quando você não se incomoda mais com a sequidão e falta de poder, e pelo seu estado vazio, e pelo fato de não ser mais cheio do Espírito Santo, você precisa de um avivamento. Quando você perdoa o seu próprio pecado, e preguiça, indolência, e diz, Senhor me entende, você precisa de um avivamento. Quando não há mais música na sua alma, nem canção no seu coração, você precisa de um avivamento. Quando você se adapta com muita facilidade ao estilo de vida do mundo, você precisa de um avivamento. Quando a injustiça, a miséria humana acontece ao seu redor, você faz pouco ou nada para diminuir o sofrimento das pessoas. Quando você deseja trapacear seu empregado ou funcionário. E por último, quando suas lágrimas secaram e os duros e frios fatos de sua existência não conseguem mais liberá-las, veja isso como uma terrível evidência da sua necessidade de avivamento. Precisamos de um avivamento. Deus tenha misericórdia de nós. Feche os olhos, vamos orar. Só você que deseja um avivamento pessoal, coletivo, ore. Só você que quer ver sua alma inflamada pelo fogo de Deus, ore. Só você que quer se despertar para as missões, ore. Senhor, obrigado por marcar esse dia, Senhor, este evento. O Senhor não precisa de muitos, o Senhor não precisa de um estádio inteiro. Só com esse povo que está aqui, Senhor, o Senhor pode incendiar essa cidade inteira, esse estado inteiro, Senhor. Separa aqui missionários, evangelistas, pastores, mulheres de intercessão, homens santos, puros, ministros compromissados com a verdade e com a paixão, Senhor. Pai, que hoje tenha sido plantado, semeado uma semente, que hoje um foco, Senhor, uma chama venha ter sido acesa, e que ela não termine até transformar-se em um grande avivamento, em nome de Jesus, amém.